Olá, prezados. Tudo bem? Depois de a gente ter conversado um pouquinho sobre a estrutura do músculo esquelético, cabe agora nós conversarmos um pouquinho sobre esta miofibrila e como se dá a contração muscular. Então, vamos ver aqui novamente esta nossa miofibrila, onde nós temos aqui, vamos analisar a fibra muscular, que é a nossa célula muscular, contendo os túbulos T, um retículo sarcoplasmático bem desenvolvido, e aí nós temos então esta célula muscular sendo formado por várias miofibrilas. Bom, essas miofibrilas, gente, elas são formadas então por filamentos espessos chamados de miosina, filamentos finos chamados de actina, além do que nós temos aqui uma outra proteína que nós chamamos de titina. Bom, esta estrutura aqui, vejam que nós temos discos Zs, que são discos de ancoragem da actina, e aqui está então o nosso disco Z, e aqui está o ancoramento então desta nossa actina. Ainda nós passamos a ter aqui os filamentos espessos, os quais nós estamos vendo aqui, que são esses maiorzinhos aqui, e aqui uma representação então da titina com os filamentos finos. Bom, os filamentos finos, eles têm uma estrutura onde nós temos monômeros de actina, ou seja, monômeros de ligação que podem ser feitas ligações com a miosina. Nós temos um complexo chamado complexo troponina e nós temos também aqui uma outra proteína chamada de tropomiosina. Este filamento espesso, ele passa a ser então duas caudas de miosina que passam a estar enroladas umas às outras e cada uma delas finaliza com uma cabeça ATPática, ou seja, uma cabeça que vai ter capacidade de movimentação. Então, nosso filamento fino, vejam aqui o complexo troponina, os filamentos de tropomiosina e aqui então os monômeros de actina. E aqui o nosso filamento grosso, onde ele passa a ser duas alfa-hélices enroladas com as suas cabeças ATPáticas e elas passam a estar então enroladas umas às outras, formando este filamento espesso aqui, que a gente chama de miosina. Bom, o complexo troponina, gente, lembrando, aqui nós temos os monômeros de actina, nós temos a tropomiosina e nós temos um complexo aqui chamado complexo troponina. E por que a gente chama de complexo? Porque ele é formado por três troponinas, na verdade. A troponina T, que vai ligar este complexo troponina a esta proteína chamada tropomiosina, a troponina C, que é esta aqui, onde nós vamos ter efetivamente a ligação do cálcio, que vai ser liberado lá pelo retículo sarcoplasmático, e nós temos a proteína I, a troponina I. Ela está fazendo justamente uma interação entre actina e miosina e ela vai estar recobrindo sítios de ligação da actina com a miosina. Por isso, é chamado então de complexo troponina. Bom, vamos relembrar novamente como se dá a nossa placa motora. Nós temos uma informação que vem pelo esse neurônio motor, chega à parte aqui pré-sináptica, onde nós temos várias vesículas e dentro dessas vesículas nós temos a acetilcolina, que é um neurotransmissor. Este neurotransmissor, ao ser liberado, ele vai se ligar então a esse receptor nicotínico aqui de acetilcolina. Quando ele se liga, ele passa então a fazer um processo, uma resposta fisiológica que gera então a abertura de canais de sódio. E a gente tem que lembrar um pouquinho de como se dá o potencial de ação.
Quando entra sódio na membrana, nós vamos gerar um potencial de ação nesta parte mais externa desta fibra muscular. Então, nós precisamos fazer com que esta informação chegue até os sarcômeros mais internos. Então, nós temos aqui o túbulo T, onde vai, então, o potencial de ação migrar pelo túbulo T. Este potencial de ação, então, vai fazer com que, vai estimular o retículo sarcoplasmático a liberar cálcio. E este cálcio vai vir justamente para cá, para esta região onde nós temos o sarcômero. Então, quando nós temos aqui, quando nós analisamos a fibra muscular, vejam, nós temos aqui um retículo sarcoplasmático, lembrando que ele é bem desenvolvido, nós temos um túbulo T. Só para que a gente possa ter mais uma informaçãozinha, quando nós temos um retículo sarcoplasmático, aqui um, aqui outro e o túbulo T, nós formamos o que se chama de tríade. Quando gera, então, o potencial de ação migra pelo túbulo T, vai sensibilizar o retículo sarcoplasmático que vai liberar cálcio. Agora vamos ver com detalhes como se dá o mecanismo de contração muscular. Olha lá, gerei a placa motora, liberei a acetilcolina, gerei o potencial de ação. O potencial de ação migrou pelo túbulo T, sensibilizou o retículo sarcoplasmático a liberar cálcio. O que este cálcio vai fazer? Ele vai vir e vai se ligar ao complexo troponina. Quando o cálcio se liga ao complexo troponina, esse complexo troponina ele acaba fazendo uma mudança de conformação, ou seja, ele muda de forma. E quando ele muda de forma, ele arrasta estes filamentos de tropomiosina que estão justamente recobrindo os monômeros de ligação com a cabeça de miosina. Enquanto não tem o cálcio, a minha cabecinha de miosina não consegue se ligar à actina. Mas a partir do momento que o cálcio se liga ao complexo troponina e este muda de conformação, passam a ficar liberados os monômeros de ligação da actina, o que permite com que a cabecinha de miosina possa se ligar ao monômero. E quando ele se liga aos monômeros de ligação, estas cabecinhas ATPáticas começam a se movimentar. Então, começam a arrastar este filamento fino por sobre os filamentos espessos. Ou seja, o que é a contração muscular e é a teoria dos filamentos deslizantes? É justamente o deslizar dos filamentos finos por sobre os filamentos espessos de miosina, porque estas cabecinhas vão começar então a puxar estes filamentos finos na direção central. Então vejam, aqui eu tenho já o filamento fino que acabou então deslizando por sobre os filamentos espessos. Nesse sentido, eu tenho aqui um disco Z, outro disco Z, e quando eu tenho então esse deslizamento, os discos Zs se aproximam, certo? Então, o que é a contração muscular? É a aproximação desses discos Zs. Detalhe, gente, não existe encurtamento de miofibrila. Vejam que este comprimento da actina aqui é o mesmo que está aqui. E este comprimento da miosina aqui é a mesma que está aqui. Ou seja, não existe encurtamento de miofibrila. Existe sim a aproximação dos discos Zs, o que gera encurtamento do sarcômero, ok? E isto gera algumas informações importantes. Por exemplo, vejam, quando a gente faz uma micrografia eletrônica aqui, nós passamos a ter o quê? Uma banda A. O que é a banda A? É a banda que a gente chama de anisotrópica, ou seja, a luz não consegue ultrapassar. E por que a luz não consegue ultrapassar aqui? Porque nesta região nós temos filamentos espessos, que são os filamentos de miosina. Prestem atenção que num sarcômero relaxado,
o tamanho da banda A é este. Num sarcômero que está em contração, o tamanho da banda A é esta, ou seja, exatamente o mesmo tamanho. Ou seja, o conceito é de que, numa contração muscular, não existe modificação do tamanho da banda A. Bom, e o que nós temos aqui? Aqui nós temos a banda que a gente chama de banda I. O que é I? É de isotrópica, ou seja, a luz consegue passar por esta região. Quando existe, então, o deslizamento do filamento fino por sobre o filamento espesso, vejam que esta banda I ela acaba diminuindo de tamanho. Vejam aqui na micrografia que nós temos a banda I sendo representada aqui num sarcômero relaxado e aqui, então, num sarcômero contraído, o que faz com que a banda I se modifique conforme existe a contração da musculatura. E como se dá, então, esta ponte cruzada? Como se dá, então, esta contração muscular? Vejam, eu tenho aqui uma cabeça de miosina, que ela é ATPática, e ela está tentando fazer a ligação com o monômero de actina, mas existe aqui a tropomiosina. O que acontece, então? Quando o cálcio se liga ao complexo troponina e gera uma mudança de conformação, ou seja, uma mudança conformacional deste complexo, este complexo arrasta a tropomiosina, o que permite com que a cabeça da miosina se ligue à actina. Neste momento, há então a quebra do ATP, ou seja, estou liberando aqui um fosfato inorgânico e a cabecinha da miosina se desloca para cá. E vai ficar nesta posição até o momento que chegue um novo ATP. E aí essa cabeça ela vai desgrudar daqui, vai voltar à posição original e vai novamente se ligar a um próximo monômero. Aqui nós temos então um videozinho. Ligo o ATP, desligo de lá, me conecto. Libero, então, o fosfato e posso fazer a contração. Então, este processo ele é gerado durante a contração muscular. O que isto gera, gente? Gera o quê? Que em vivo, quem gera a contração muscular passa a ser, então, a liberação do cálcio pelo retículo sarcoplasmático e a ligação ao complexo troponina, deslocando tropomiosina, permitindo a ligação da miosina com o monômero da actina. Mas, a partir do momento que uma pessoa morre, não existe mais, então, o ATP que vai ser ligado à cabecinha ATPática de miosina para que essa cabecinha se desgrude da actina e volte à posição original. Ou seja, vai ficar mantida a ligação da actina com a miosina. Isto faz com que é gerada, então, a rigidez cadavérica. Quando uma pessoa morre e uma musculatura se mantém contraída, é justamente porque existe, então, a ligação da cabeça de miosina com a actina, porque o corpo não faz mais ressínteses de ATP. Este processo aqui passa a ser perdido de 15 a 25 horas após a morte do indivíduo, justamente quando, então, estas proteínas começam a ser desnaturalizadas, porque então nós entramos num processo de putrefação, que é então um processo de apodrecimento. Certo? Então, gente, esta foi a nossa aula de hoje sobre miofibrila e contração muscular. Logo, logo, eu retorno com outras informações. Até breve!